Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Se isso se confirmar, é daquelas notícias que pegam todo mundo de surpresa. Vidal realmente saindo para o Racing? Nossa, e não é exagero reagir assim, porque estamos falando de um movimento que pode mexer diretamente na estrutura do Cruzeiro. Porque vamos ser diretos, Vidal não é só mais um nome no elenco. É um jogador que, mesmo com altos e baixos, faz parte da engrenagem defensiva. E perder uma peça assim, no meio da temporada ou próximo de uma janela importante, não é algo simples de absorver. Agora, por outro lado, quando um clube como o Racing entra forte por um jogador, geralmente não é só interesse superficial. Existe análise. Existe convicção, existe uma ideia clara de como usar o atleta. E isso pesa, porque quando o outro lado quer de verdade, a negociação tende a avançar. E aí entra o ponto-chave, porque o Cruzeiro liberaria? Pode ser estratégia, pode ser oportunidade de mercado, pode ser até uma movimentação pensando em reposição. Porque no futebol, raramente uma saída acontece isolada. Quase sempre tem algo por trás, uma chegada, uma troca, um ajuste financeiro. E é aí que o torcedor precisa ficar atento, porque perder o Vidal sem reposição seria um risco. Agora, perder para resolver outra carência, muda completamente o cenário, principalmente se o Cruzeiro já estiver de olho em outro zagueiro ou até em uma negociação envolvendo outras posições. Outro ponto importante é o momento do jogador. Às vezes, a saída também passa pela vontade dele. Novo desafio, mudança de ambiente, mais protagonismo. Tudo isso entra na equação. E quando o jogador também está inclinado a sair, a negociação ganha força. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. E tem mais, o futebol argentino tem um estilo que pode favorecer o Vidal. Jogo mais físico, mais direto, mais intenso na marcação. Dependendo do perfil dele, pode ser um encaixe interessante. E isso também influencia na decisão. Agora, olhando pelo lado do Cruzeiro, existe um alerta. Se a saída realmente acontecer, o clube precisa agir rápido. Não dá para esperar o mercado reagir, tem que antecipar. Porque zagueiro não é posição fácil de repor, ainda mais no meio da temporada. E aí voltamos ao ponto estratégico. Será que já tem alguém engatilhado? Será que essa possível saída já está dentro de um plano maior? Porque se estiver, pode ser um movimento inteligente. Se não estiver, vira problema. E no futebol, essas decisões fazem toda a diferença no longo prazo. Agora imagina o cenário. O Vidal sai, o Cruzeiro traz um nome mais encaixado no sistema, melhora a saída de bola, ajusta a defesa. E o time cresce. Aí a saída deixa de ser perda e vira evolução. Mas também existe o outro lado, o jogador sai, a reposição não vem no mesmo nível, o sistema perde consistência. E o problema aparece lá na frente. Por isso, tudo depende de execução. O Cruzeiro vai tratar isso como oportunidade, ou vai ser pego de surpresa, porque uma coisa é certa, quando uma negociação dessas começa a ganhar força, dificilmente volta atrás. Agora eu te pergunto, você manteria o Vidal a qualquer custo? Ou aceitaria a saída se vier algo interessante em troca? Porque se isso realmente acontecer, pode ser o começo de uma movimentação muito maior dentro do Cruzeiro. E tem um ponto que quase ninguém está analisando, mas que pode ser o verdadeiro centro dessa possível negociação, o efeito em cadeia dentro do elenco do Cruzeiro. Porque a saída do Vidal não impacta só a zaga, ela muda a hierarquia, muda a dinâmica de grupo e pode até influenciar outras decisões de mercado. Quando um jogador sai, alguém sobe na fila. Um reserva vira opção real, um titular passa a ser ainda mais exigido, e o treinador precisa reorganizar tudo. E dependendo de quem assume esse espaço, o time pode até mudar de característica. Mais rápido, mais técnico, mais físico. Isso não é detalhe, isso muda jogo. E é aí que entra o dedo do treinador.
Nenhuma saída desse tipo acontece sem o aval da comissão técnica. Então, se o Vidalba realmente estiver de saída para o Racing, existe uma grande chance de o Cruzeiro já ter mapeado exatamente o que quer colocar no lugar. Não é improviso, é ajuste planejado. Agora vamos aprofundar mais o perfil do substituto. Se o Cruzeiro perder o Vidalba, dificilmente vai buscar alguém igual. O mercado funciona assim: você não substitui peça, você ajusta o sistema. E isso abre várias possibilidades. Pode vir um zagueiro mais técnico, melhor na saída de bola. Pode vir alguém mais rápido, para jogar com linha mais alta. Ou até um nome mais experiente, para dar liderança imediata. E cada escolha dessas muda completamente o estilo do time. Outro fator que pesa muito é o financeiro. Uma venda, ou até uma troca envolvendo o Vidalba, pode abrir espaço na folha salarial, gerar caixa ou facilitar outra negociação. E aí o Cruzeiro ganha poder de ação na janela. Porque no futebol, muitas vezes, você precisa vender ou liberar alguém para conseguir contratar melhor. E isso pode ser exatamente o que está acontecendo aqui. Agora vamos falar de mercado internacional, porque isso também influencia. O Racing não entra em uma negociação dessas à toa. Clubes argentinos, quando vêm ao Brasil buscar jogador, geralmente já têm um plano bem definido. E se eles estão olhando para o Vidalba, é porque enxergam valor esportivo e até potencial de revenda. E isso é importante, porque significa que o jogador ainda tem mercado, ainda tem valor, ainda é visto como ativo interessante. E o Cruzeiro pode usar isso a favor. Mas tem um detalhe que muda tudo: timing da janela. Esse tipo de negociação, quando começa a aparecer, geralmente já está em estágio avançado de conversas iniciais. Não é algo que surge do nada. Então, se essa história está ganhando força agora, é porque existe movimentação real por trás. E aí entra o risco para o Cruzeiro: ser reativo. Se o clube só agir depois que o Vidalba sair, pode sofrer. Porque o mercado já vai estar aquecido, os bons nomes já vão estar encaminhados, e a reposição fica mais difícil. O ideal é agir antes, já ter plano A, B e até código. E isso separa clube organizado de clube que corre atrás do prejuízo. Outro ponto interessante é o impacto na torcida. A saída de um jogador nunca é só técnica, é emocional também. Dependendo da forma como acontece, pode gerar desconfiança ou pode gerar expectativa. Se vier acompanhada de uma contratação forte, a narrativa muda completamente. O torcedor deixa de ver como perda e passa a ver como evolução. E o Cruzeiro precisa controlar essa narrativa. Porque no futebol moderno, não vence quem reage melhor, vence quem se antecipa. E aí eu te deixo a pergunta final: se essa saída do Vidalba realmente se concretizar, você confia que o Cruzeiro tem um plano melhor pronto? Ou acha que pode virar problema? Porque uma coisa é certa: essa história ainda pode render muito mais do que parece.